Bom, hoje eu vou fazer um exercício aqui com vocês, que é um exercício muito importante, muito significativo. Por quê? Porque eu vou te ensinar um método, vou te ensinar uma técnica e vou te explicar o porquê que eu estou fazendo isso, de algo que é extremamente útil na física. Trabalhar com gráficos, mais especificamente com gráfico de velocidade. Tudo bem? Eu vou ler o exercício e aí, na hora da resolução, eu vou dar uma dica super importante. Então, fica aí, fica ligado, tá bom? Vamos lá. Um veículo automotivo munido de freios que reduzem a velocidade de 5 metros por segundo em cada segundo realiza movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Em determinado instante, o motorista avista um obstáculo e os freios são acionados. Considerando-se que o tempo de reação do motorista é de meio segundo, a distância que o veículo percorre até parar é igual, em metros, a... Bom, aí tem muita informação, tem muito. Então vamos dividir essas informações, vamos fazendo a leitura e vamos escrevendo, vamos rascunhando, né? Fazendo um desenho aqui de tudo isso, tá? Então vamos lá. Então, primeiro, o veículo automotivo munido de freios que reduzem a velocidade de 5 metros. Então, ó, eles reduzem a velocidade, eles diminuem a velocidade. Quanto? 5 metros por segundo a cada segundo. Então, isso significa que ele vai ter uma certa velocidade. À medida que ele pisar no freio, a velocidade vai diminuir 5 metros por segundo a cada segundo. Tá? Então, primeiro lemos, né, a gente leu aqui, nós lemos aqui o enunciado, né? A gente leu aqui e até essa parte. Agora vamos seguindo, né? Então, seguindo, ele diz que realiza movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Realiza movimento retilíneo e uniforme com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Né? Então, meus alunos estão cansados de ouvir eu falar isso. O que é módulo? Módulo é valor. Então, com valor de 10 metros por segundo. Espera aí, Thiago. É muita informação, é melhor a gente fazer um desenho, né? Isso, então vamos fazer um desenho aqui, tudo bem? Vamos fazer um esboço aqui dessa situação. Opa, peraí. Então a gente está aqui pensando, né? Eu vou desenhar aqui que é isso aqui? Óbvio, né? Todo mundo já sabe, meus alunos já sabem. Isso é um veículo, né? Um veículo automotivo. E que velocidade que esse veículo automotivo possui? Tá? Então ele possui 10 metros por segundo. 10 metros por segundo aqui. Bom, o que mais que a gente sabe? A gente sabe que se ele pisar no freio, não é isso? Ele está em movimento retilíneo uniforme, então ele não possui aceleração nesse trecho, ou seja, ele não está aumentando a velocidade, ele não está diminuindo a velocidade, ele está mantendo essa velocidade constante. De quanto? 10 metros por segundo. Tá. Ok, então nós já sabemos isso aqui. Em determinado instante, o motorista avista um obstáculo. Ele viu lá um obstáculo, ele viu que tinha alguma coisa lá na frente e o que ele fez? Ele aciona o freio, ele pisa. Ó. Em determinado instante, o motorista avista um obstáculo e os freios são acionados. Lembrando que quando os freios são acionados, a velocidade vai diminuir 5 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Então, em determinado instante, ele vai acionar o freio. Considerando-se que o tempo de reação do motorista é de meio segundo. Tá? O que é o tempo de reação do motorista? É o tempo que ele gasta entre ver algo e tomar uma atitude efetiva. Então ele olha, ele viu o obstáculo lá na frente, até ele pisar no freio, até essa mensagem chegar lá, ele... para pisar no freio, ele vai demorar meio segundo para tomar uma atitude. Tudo bem? Então, legal. Então, a gente já sabe que a partir daqui, então, o carro ele possuía uma velocidade constante, né? Era um movimento retilíneo e uniforme. Né? Então, ele vinha aqui ó, com uma velocidade, não é isso? De 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, né? E aí, de repente, o que vai começar a acontecer? Com essa velocidade desse veículo, né? O que vai acontecer com a velocidade desse veículo? Esse veículo vai começar a ter sua velocidade diminuída, então ele vai
continuar andando, mas ele vai começar a frear. Lembrando que a partir do momento em que ele freia, né, ele estava vindo aqui ó, com a velocidade de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, pisou no freio, ele ainda vai andar, né? Aqui ele ainda vai andar, então a partir daqui ele ainda vai andar, mas ele vai andar com uma velocidade menor. Eu vou até fazer de cor diferente, tá? Ó. Então ele passou aqui a ter uma velocidade, certo? Aqui ele ainda possuía 10 metros por segundo, porque ele pisa no freio exatamente aqui nesse momento, tá? Então pisa no freio aqui, nessa posição, e aí ele vai andar. Por meio segundo, ele ainda vai se deslocar com essa velocidade, porque ele ainda não, né, não pisou, aliás, ele manteve, né, aqui ele decide pisar no freio, né? Então aqui, deixa eu só trocar aqui, peraí, que aqui ele não pisa no freio, aqui ele decide, pensa, né? Então ele avista o obstáculo, peraí, isso aqui ele avista o obstáculo, e aqui sim na frente ele pisa no freio. Então aqui ele vai pisar no freio. Então aqui ele avistou o obstáculo, estava vindo com uma velocidade de 10 metros por segundo, avistou o obstáculo. Vai demorar quanto para pisar no freio? Efetivamente, vai demorar meio segundo, né? Para ele pisar no freio, vai demorar meio segundo. Legal. Aí a partir daqui, o que vai acontecer? A cada segundo que passar, a velocidade dele vai diminuir, não é isso? Então vai diminuir, vai passar a ser 5 metros por segundo. Professor, por que vai ser 5 metros por segundo? Vai ser 5 metros por segundo porque a gente leu no enunciado que a cada segundo que passa, a velocidade dele diminui, ele consegue desacelerar, não é isso? Ele diminui 5 metros por segundo, 5 metros por segundo a cada segundo. Então, chegando então a ter uma velocidade 0 metros por segundo. Vamos retomar? Então, qual que é a ideia do exercício? O carro estava vindo, o veículo estava vindo com uma velocidade de 10 metros por segundo, avistou um obstáculo, demorou meio segundo para pisar no freio, e aí depois que pisou no freio, manteve o pedal pressionado, então a cada segundo que passava, ele andava, não é isso? Então a cada um segundo aqui, ó, ele vai diminuir 5 metros por segundo a sua velocidade. Tá. A ideia é que eu quero descobrir o quanto que esse veículo percorreu até parar, né? Considerando-se que o tempo de reação é meio segundo. Então, depois que ele vê, né, um instante em que ele avista o obstáculo, o freio é acionado, então ele avistou, demorou meio segundo, quanto que ele andou, né? Depois que ele avistou, não é isso? Depois que ele avistou, quanto que ele andou. Então, vamos calcular isso aqui. E para calcular isso aqui, a gente vai usar o que eu falei para vocês que é muito importante, tá? O que é muito importante? Aprender a trabalhar com gráficos, tudo bem? Então, eu vou fazer um eixo aqui, ó, certo? E vou fazer aqui uma representação desse cenário aqui, tá? Então, só que eu vou desenhar a partir do momento em que ele avista, tá? Que ele avista o obstáculo. Então, a partir do momento que ele estava com uma velocidade de 10 metros por segundo, certo? Em meio segundo, ele manteve essa velocidade. E depois? Depois ele fez o quê? Foi diminuindo a velocidade. Quanto? Tá? Então, quanto que ele diminuiu a velocidade, né? Então, quanto que ele diminuiu a velocidade? Ele diminuiu aqui a velocidade, né? De que valor para qual valor, né? Ele tinha uma velocidade que era 10 metros por segundo, né? Então, eu vou colocar aqui só 10, porque aqui eu vou colocar metros por segundo. E aqui eu vou colocar o tempo em segundos. Nota que demorou meio segundo para ele pisar no freio, até que ele pisasse no freio. Depois, passou mais um segundo, portanto 1,5 segundos,
tá? E depois mais 1 segundo, portanto, 2 segundos e meio aqui, ó. Tudo bem? Então, até ele parar, demorou 2 segundos e meio, né? Ele avistou o obstáculo, demorou meio segundo para frear, depois, a cada segundo, diminuiu 5 metros por segundo. Presta atenção, presta bastante atenção nisso, tá? E aí, a ideia é, como que eu vou descobrir o quanto ele anda se ele não anda sempre com a mesma velocidade? Porque quando um objeto anda com a mesma velocidade, se ele tem 10 metros por segundo de velocidade, né, isso significa que ele anda 10 metros a cada 1 segundo. Tá, só que o problema é que aqui ele não mantém essa velocidade, ele não anda sempre 10 metros a cada segundo. Bom, e aí como que eu faço para achar essa resposta? Bom, o segredo disso está aqui, ó. O segredo disso está nesta área. Se eu calcular essa área toda compreendida entre o eixo horizontal, tá, e a linha do gráfico, se eu calcular essa área toda, eu vou descobrir o quanto ele andou. Professor, por que você vai descobrir o quanto que ele andou? Né? Você vai descobrir o quanto que ele andou? Por quê? Vamos colocar aqui do lado, ó. Presta atenção. Se eu sei que velocidade é a divisão entre o quanto ele se desloca, ou seja, o deslocamento, ΔS, pelo tempo, tá, que ele demora, se eu pensar que aqui embaixo é como se tivesse a letra 1, o número 1, perdão, né, eu posso chegar à conclusão que o ΔS, né, multiplicando aqui, ó, 1 vezes ΔS, V vezes ΔT, não é isso? Então, olha só, esse ΔS é o que eu chamo de deslocamento, não é isso? É o ΔS, a variação da posição. Agora, olha só, para achar o deslocamento, eu não estou multiplicando a velocidade pelo tempo? Pois bem, olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu achei essa área aqui, ó, desse retângulo aqui, o que eu multipliquei? O que eu multipliquei? Para achar a área, eu tenho que multiplicar a base desse retângulo pela altura desse retângulo. Então, eu estaria multiplicando um tempo, uma unidade de tempo, por uma unidade de velocidade. E quando eu multiplico uma unidade de tempo por uma unidade de velocidade, o que eu descubro? O ΔS. Pois bem, se eu fizer esse cálculo, não é? É óbvio que aqui eu tenho um trapézio, mas que eu posso dividi-lo aqui em duas partes, um retângulo e um, né, triângulo, eu posso pegar simplesmente e calcular aqui, ó. Qual que vai ser o valor dessa área aqui, ó, desse retângulo? Bom, a base é meio e a altura é 10. Para calcular a área de um retângulo, eu faço a área da base vezes a altura. Meio vezes 10, portanto, 5. Não é isso? Tá, então, 5. Aqui eu já tenho que essa área aqui corresponde a um deslocamento de 5 metros. Aí essa outra área aqui, bom, vamos ver, qual é a base? A base vai do meio até o 2,5, então a base vale 2. A altura vale 10, e se eu pensar, né, isso é como se fosse um retângulo, né, a área toda do retângulo seria 2, né? Por que 2, professor? Isso aqui é 2,5, porque está indo do meio até o 2,5, então essa base vale 2, vezes 10, que é 20, e 20 dividido por 2, porque eu só quero metade dessa área, né, vai dar 10. Então, isso aqui vai dar 10. Então, eu chego à conclusão que essa área vale 5 e essa área vale 10. Então, se eu somar as duas áreas, eu vou ter o ΔS, que é igual numericamente à área dessa figura. Então, eu vou ter aqui numericamente, ele é igual à área. Então, eu vou falar para você que 5 mais 10 dá 15. Então, quer dizer que até do momento entre ele observar o obstáculo e frear, esse veículo se locomoveu por 15 metros. Então, alternativa B aqui. Tudo bem? Então, eu não posso esquecer que a área do gráfico, o gráfico, qualquer gráfico, não, tem que ser o gráfico de velocidade por tempo, ou seja, toda vez que eu pegar a área, certo? Essa área vai corresponder automaticamente, então, essa área toda, ó, do gráfico
tudo bem? Essa área toda vai corresponder a quem? Ao meu ΔS. Tudo bem? Então, sempre quando eu quero descobrir o quanto ele se deslocou, se eu encontrar a área compreendida entre o eixo e a linha do gráfico, eu vou descobrir o ΔS, o deslocamento, tá bom? Então, guarda essa dica que é muito importante, tá bom? Um abraço!